Neste primeiro exemplo aqui, vamos criar um projeto JavaX com um formulário FXML. Vamos lá? O primeiro passo é a criação do projeto JavaX. Então, você vai aqui na opção File, New, escolhe Other. Em Other, tem aqui a opção JavaX. Dentro de JavaX, escolha JavaFX Project e clique em Next. Aqui você vai dar um nome para o projeto. Eu vou chamar de exemplo JavaFX empregado. E cuidado, quando a gente cria um projeto Java comum, a gente clica em Finish. Neste caso, não. Eu vou clicar aqui em Next, porque eu preciso buscar a biblioteca do JavaFX, não é mesmo? Cliquei em Next, você vai em Libraries, escolhe Add Library para adicionar a biblioteca. Dentro de Add Library, escolha User Library, que é a biblioteca de usuário. Next. E aqui está a biblioteca JavaFX, que foi criada no passo anterior. Na aula anterior eu mostrei como fazer isso, não é mesmo? Clica em Finish. Pronto, adicionei a biblioteca. Agora sim, eu posso dar um Finish. Então, após o término deste primeiro passo, se eu der um duplo clique aqui no projeto, exemplo JavaFX empregado, olha a estrutura que eu tenho aqui dentro do SRC. Eu tenho uma application, ele cria um pacote application, e dentro dele ele vai criar main.java e application CSS. Agora, vamos para o segundo passo, que é criar uma view empregado XML, para a gente trabalhar lá no CineBuilder. Então, você vai aqui no segundo passo, você clica com o botão direito aqui no projeto, você vai em New, poderia ser lá também File New. New, Other, de novo vai em JavaFX, só que dessa vez a opção é a seguinte, é New FXML Document. Então, eu vou criar um novo FXML Document. Clique Next, e aqui eu vou dar o nome do arquivo FXML. É sempre com letras maiúsculas que começa. Eu vou criar empregado FXML. Finish. Então, observe que após este passo, ele criou aqui, olha, dentro do nosso projeto JavaFX, empregado FXML. Então, agora, vamos para o próximo passo. Nós vamos alterar esse formulário empregado FXML lá no CineBuilder. Como nós instalamos nas aulas anteriores o CineBuilder, então você pode clicar aqui com o botão direito do mouse em empregado FXML. Observe que aparece a opção aqui, Open with CineBuilder, abrir com CineBuilder. Ele vai abrir a aplicação CineBuilder, olha aí. Quando ele abre a aplicação CineBuilder, aqui nós temos os containers. Os containers, na verdade, são as janelas que nós vamos construir. Então, ele já cria uma janela padrão aqui, olha, em Document, hierarquia, Anchor Pane. Então, essa é uma janela padrão, é um container. Aqui tem os controles, e é aqui que eu posso adicionar os controles dentro do meu Anchor Pane. Nós vamos trabalhar, a princípio, só com essas duas opções. Então, o container, na verdade, a gente nem vai selecionar, porque já está o Anchor Pane aqui. E os controles, daqui a pouquinho nós vamos brincar com eles para adicionar os controles. Mas eu quero falar aqui do Inspector, desse lado de cá. No Inspector nós temos então três abas aqui. Properties são as propriedades, aqui vai definir as características do componente. Por exemplo, se ele está habilitado ou desabilitado, qual que é o conteúdo dele. O Layout vai definir a forma como ele se apresenta, por exemplo, quais são as coordenadas, a posição horizontal e vertical, qual é o tamanho, qual é a altura. E Code, nós vamos trabalhar numa segunda aula, numa próxima aula, e aqui nós vamos vincular a programação Java. Então, vamos lá. Feito isso, nós vamos já trabalhar com as propriedades aqui do Anchor Pane. Então, você clica aqui no Anchor Pane, e aí se você vier aqui em Layout,
Observe que aqui, olha, tem o tamanho, a altura e a largura. Essa opção pref with if é tamanho ou largura preferencial e pref height é altura preferencial. Nós vamos criar aqui um anchor pen de 400 por 400. Então, observe que por enquanto não aparece nada na tela, porque ele não está com tamanho definido. Quando eu der um Enter aqui, vou clicar aqui em pré-height, altura, e dou um Enter também. Pronto, está aí. Ele criou o anchor pen 400 por 400. No anchor pen, por enquanto, é a única coisa que nós vamos alterar. Feito esse terceiro passo, agora nós vamos, então, inserir componentes aqui no anchor pen. O primeiro componente que nós vamos inserir é um controle. Aqui a gente vai na opção Library Controles. Nós vamos inserir um controle chamado Label. Se você clicar no Label e arrastar aqui para debaixo do anchor pen, observe que ele já coloca o label ali dentro do anchor pen. Então agora a gente pode alterar as propriedades desse label. A única propriedade, por enquanto, que nos interessa é esta propriedade aqui, olha, text. Text diz respeito ao conteúdo do label. Então eu vou deletar aqui a palavra label e vou escrever empregado. Quando eu der um Enter, observe que o label já alterou para empregado. Então está aí. Agora, a próxima propriedade que nós vamos alterar é o posicionamento dele na tela. Então, em Properties, por enquanto, não me interessa mexer mais. Agora eu vou em Layout. E observe, em Layout, tem aqui Layout X e Layout Y. Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, olha, Layout X, eu quero que ele posicione 170 na posição 40. Então, olha onde que ele se posicionou. Esta opção também pode ser feita manualmente. Se eu arrastar aqui o objeto, olha, observe que o layout X mudou para 146, o layout Y para 108. Se eu levá-lo lá para baixo, olha, é a posição que ele está em relação ao anchor pen. O layout X mudou para 318 e o layout Y para 346. Enfim, eu vou voltar ao que eu queria antes, 170, layout X, e layout Y eu vou querer 40. Para inserir os demais componentes depois. Então, feito isto, por enquanto eu não preciso alterar mais nada do label, ok? Então, eu alterei o seguinte, só relembrando, alterei aqui o text, que diz respeito ao conteúdo, e alterei layout X e Y, que, como eu disse, eu poderia simplesmente arrastar. Então, agora ficou fácil adicionar os demais componentes. O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar agora um novo label. Então, vamos clicar aqui em Label. Você pode arrastar e já soltar o label na posição que você quer. Olha, diferente de antes, que eu tinha simplesmente jogado aqui abaixo do anchor pen. Esse outro label aqui, olha, vou arrastá-lo, vou deixar nessa posição aqui mais ou menos. Eu venho aqui em Propriedades e eu vou escrever Nome. Então, o usuário vai digitar o nome do empregado. Então, vamos trabalhar com outro tipo de controle, que é o Text Field. Observe que se você vier aqui em Controls, tem um objeto aqui chamado Text Field. Eu clico no Text Field e arrasto o Text Field para cá. Olha como é fácil. O Text Field tem uma propriedade, diferente do label que tem a propriedade text que aparece de imediato, o text do Text Field ele fica em branco, claro, porque é o usuário que vai preencher. Mas você tem essa propriedade chamada Prompt Text, que é um prompt que aparece para o usuário antes da digitação. Observe, eu posso escrever nome completo, porque eu estou dizendo para ele que é para digitar o nome completo. Mas a propriedade text, que é o conteúdo, eu não vou digitar nada, porque é o usuário que vai digitar. Feito isso, ficou fácil criar o restante, não é isso? Agora eu vou fazer mais rapidinho um pouco. Então vamos lá, criar mais um label. Eu venho aqui nos controles, seleciono mais um label. Esse label agora vai ser salário por hora.
Observe que eu alterei aqui mesmo, ó. Não preciso ir na propriedade aqui, mas observe que se eu for na propriedade, salário por hora foi alterado, mas eu alterei aqui dentro mesmo. Outra coisa importante, se você quiser, você pode duplicar um componente. Se eu clicar aqui no componente aqui, olha, eu posso dar um duplicate, ele duplica o componente, eu posso colocar o componente aqui, ok? Vamos alinhar aqui. Então, eu venho aqui, olha, só que aqui eu não quero o nome completo. Nesse caso, eu não quero que apareça prompt nenhum, porque o salário por hora é óbvio, né? Não preciso dizer para o usuário o que é para digitar. Feito isso, vou fazer a mesma coisa com outro componente. Olha, agora vou fazer essa brincadeira de duplicar. Dupliquei aqui, vou escrever aqui horas trabalhadas. Vou duplicar esse aqui. Estou só ajeitando aqui um pouquinho. Depois a gente vai falar de propriedades de alinhamento. Então, por enquanto, eu estou alinhando na mão. Agora eu vou colocar aqui nenhum prompt também. E agora nós vamos colocar dois botões. Então, nós vamos aqui, olha. Agora você vem aqui em bottom, ou button, né? E coloca aqui um botão. Já vou duplicar de uma vez e vou colocar um segundo botão. Neste primeiro botão, o texto vai ser calcular. E neste segundo botão, o texto vai ser limpar. Limpar. E agora eu vou colocar mais dois componentes do tipo label para mostrar a resposta para o usuário. Vou duplicar esse aqui. Vou colocar aqui um label. Este aqui vai mostrar a resposta. Então, eu vou escrever resultado. E eu vou duplicar esse label. Vou colocar aqui. E esse segundo label aqui eu não vou colocar nada. Observe que eu vou deixar vazio. Depois a gente vai ver como vincula esse label à programação Java aqui usando a opção Code. Por enquanto, ainda não. Está pronto o meu formulário. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar em File, Save ou Ctrl S. Eu posso clicar aqui em Preview, Show Preview em Windows ou Ctrl P. Se eu der um Ctrl P, ele mostra o formulário. Olha lá. Então eu posso digitar um nome aqui, Ana. É claro que não está funcionando porque falta programar. Observa, calcular e limpar. Por enquanto não acontece nada. Mas o nosso formulário está pronto. Fizemos o primeiro passo, então, da construção do formulário. Se você clicar em File, eu já dei um File Save. Obviamente ele não vai deixar salvar novamente aqui, porque já está salvo. Eu posso dar um File Kit. E observe que se eu vier aqui na aplicação agora e der um duplo clique em empregado FXML, olha aí que ele criou o código FXML com todos os componentes que eu criei. Por enquanto é isso. Na próxima etapa, nós vamos ver como programar esse nosso formulário. Até a próxima.